Em 28/6/69, no bar Stonewall Inn, em Nova York, que representava um refúgio da comunidade gay e transgênero naquela cidade, seus frequentadores reagiram a uma batida policial. O esquadrão da moral pública da cidade de Nova York, os policiais eles estavam muito habituados a fazerem batidas policiais com violência nesses locais e terem uma dispersão passiva da comunidade gay e transgênero da localidade. Aquele momento, naquela data, no dia 28 de junho de 69, nós tivemos a primeira reação, né, como um protesto espontâneo da comunidade. E essa data de extrema importância para todos nós seres humanos, né, foi escolhida como Dia do Orgulho LGBTQ e mais e outras inúmeras letras que essa sigla vai abraçando e abordando. Então, hoje a gente está com Sami Fortes. É uma honra para a gente. Quem é a Sami? Sami é mulher transexual, heterossexual, casada, formada em artes plásticas. Preciso ler o mini currículo da Sami, porque tem tanta coisa que essa mulher faz, gente. Ela é delegada federal da saúde da mulher, coordenadora geral do CAIS, que é Centro de Apoio e Inclusão Social para Travestis e Transsexuais de Jundiaí região, coordenadora e idealizadora do Movimento Aquenda, atuante nos Conselhos de Cultura, Igualdade Racial, Segurança Pública da Mulher e da Saúde de Jundiaí e região, integrante de mais de 18 coletivos de militância dos municípios de Jundiaí e região. Esse mini currículo, como ela mesma disse para mim, que foi uma forma bem reduzida, é uma pequena amostragem de quem é essa constelação de mulher que é Sami Fortes, né? E que está nos dando a honra de falar desse assunto tão especial, desse recorte, ou dessa parcela da população, né, desses seres humanos incríveis, cheios de ensinamento e cheios de contribuição para nós. Né? Então, Sami vai fazer isso hoje, nessa data tão importante, nesse mês que se comemora essa luta, essa militância, que já teve e tem ainda, né, Sami, tanta luta, tanta lágrima, tanto suor e tanta coisa para fazer. Então, Sami, minha primeira pergunta, meu primeiro pedido, né? Explica pra gente todas essas sopas de letrinhas, né? Desse LGBT e esse mais que a gente tem para ele. Primeiramente, olá, um grande prazer, Ana, agradecendo em nome de toda a população LGBTQIA+, o momento e essa oportunidade de fala, nós falarmos dos nossos corpos. Eu não me canso de falar que durante muitos anos nós tivemos, né, pessoas héteros e cisgêneros falando dos nossos corpos, falando das nossas causas, lutando por nós. Em 1969, como você mesmo falou, eu só queria ressaltar que, assim, naquela época, até 1980 e 80 e pouquinho, nós tínhamos a lei de vadiagem. Então, todo LGBT ele era incluso nessa lei. Então, o porquê que nesse local, que é um bar, né, nos Estados Unidos, na cidade, né, de Nova York, que se chamava Stonewall, eles se reuniam, grupos de travestis, transgêneros e homossexuais, lésbicas e gays, se reuniam nesse espaço, nesse local. Então, ali era um gueto fechado. Por quê? Porque se eles saíssem para fora, eles apanhavam, eles eram agredidos por vadiagem, entendeu? Então, olha só, essa revolução que eu costumo dizer, né, essa revolta aí que nós tivemos do Stonewall em 1969, ainda se perpendurou durante mais 20 anos, né? Que em 1980, por volta de 84, 85, nós ainda tínhamos essa lei. Então, o que acaba acontecendo? O nosso dia 28 de junho, né, de todos os anos, a gente, então, comemora o orgulho, né, pelos nossos direitos, pela nossa luta, pela nossa persistência.
E eu costumo sempre dizer que enquanto formos existência, seremos resistência. Então, esse ato, essa atitude de uma mulher transnegra, porque também é muito importante a gente ressaltar que foi uma mulher transexual, uma travesti que estava cansada de ter o seu corpo agredido, né, e excluso da sociedade, como parte lixo da sociedade. Naquela noite, a polícia foi lá fazer a abordagem de retirada de todos esses LGBTs nesse espaço, e ela falou, chega, no meu corpo você não vai mais bater. E a partir daquele momento, todos os LGBTs daquele espaço, daquele local, se unificaram em um corpo só, e aí começou toda a nossa história. E essa luta vem até hoje, 2020. O que é, né, na verdade, então, a sigla tão falada e tão difícil, muitas vezes, até de pronunciar, né? Eu confesso que, enquanto militante, ativista, LGBTQIA+, eu fico, assim, surpresa, né? Porque a cada semana, ou a cada mês, a cada 15 dias, aparece uma letrinha diferente. Aí eu falo, gente, mais uma, vamos lá estudar, vamos ver, então, o que é. LGBTQIA+. Antigamente, né, até os anos 90, nós tínhamos uma outra sigla, a sigla GLS, né, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. Então, todas as pessoas da sociedade que eram simpatizantes pela causa, pelos gays, pelas lésbicas, então estavam inclusos na letra S. Conforme os anos foram passando, as mulheres, o movimento feminista, né, das mulheres, cresceu demais. E as lésbicas se uniram, né, se unificaram nesse movimento feminista, e aí teve, então, uma nova reunião e uma nova letra, né, apareceu com força na militância para estar junto com os gays. Até então, somente os gays falavam por todos nós. Então, aí as feministas pediram que a letra L ficasse à frente, até mesmo na questão de uma coisa mais cordial, né? As mulheres à frente, por favor. Então, nós mudamos, então, de GLS, foi mudado, e aí foi incluso mais algumas letras que não estavam na representatividade do GLS. Então, ficou LGBT, pronto. Somente 4 letrinhas aí. Aí, com o passar dos anos, hoje, então, a gente consegue, então, colocar algumas letras a mais na nossa sigla, que já estão sendo consideradas como novos gêneros, certo? E o mais que depois eu vou explicar. Vamos por parte. Eu acho que antes, Ana, da gente começar a falar sobre a própria sigla LGBTQIA+, é necessário e importante para mim, sempre é de sumar importância quando eu tenho esse momento, essa oportunidade de fala, de falarmos sobre o que é identidade de gênero e orientação sexual. Porque para que as pessoas possam entender o que significa a sigla, é importante fazer essa tradução para a sociedade. Então, assim, orientação sexual. O que é uma orientação sexual? A orientação sexual é o que a pessoa sente, né, em atrativo, tanto como sentimento ou como sexualmente. Entendeu? Então, é a orientação sexual daquele indivíduo. A identidade de gênero, ela vem um recorte aí de 2 esferas, que eu costumo dizer, que é dos cisgêneros e dos transgêneros. Cisgêneros, a gente vem no binário, né, que é o homem e a mulher. Automaticamente, o cis, ele acaba aceitando a sua orientação sexual e a sua própria identidade de gênero. A mulher, no seu caso, né, você, Ana, é uma mulher cisgênera, né? Por quê? Porque você se reconhece, se identifica como mulher e aceita o seu órgão genital. Então, bate, né, na cisgeneridade. O homem aceita o seu órgão genital e aceita a sua identidade de gênero. Então, é compatível. O transgênero, Sami pode ser exemplo. No meu caso, eu nasci menino, né? Eu nasci menino e, com o passar do tempo, eu não me reconheci como menino. Eu sempre me identifiquei como menina, como mulher.
Então, por isso que eu sou uma mulher transgênero, certo? Então, assim, o trans, tanto masculino como feminino, ele não aceita, né? Ele se identifica como mulher ou homem, mas não tem a aceitação do seu órgão genital, ok? Tenho alguma dúvida aí, Ana? Será sobre cis, sobre orientação e identidade? Consegui explicar? Conseguiu. Para mim, não, e eu espero que quem assista, quem escute, que também não tenha mais essa diferença, né? A dificuldade, né? Que saia desse lugar de ignorância e consiga entender como é que funciona. Muito Muitas bem. vezes, né? Muitas vezes a gente acaba, nós LGBTs, a gente acaba meio que se ofendendo, né? E achando até que é algo mais pessoal mesmo, né? Que a pessoa acaba fazendo ou agindo ou falando algo sobre a nossa identidade de gênero ou sobre a própria sigla. Mas hoje, enquanto militante ativista, representante da população LGBT, eu sei que muitas vezes é a falta realmente de informação. Mas, Sami, hoje existem as redes sociais, existe a internet, basta você chegar lá e você vai ver o que é, né? Mas tem pessoas que a gente precisa desenhar. Então, a gente está aqui exatamente para isso. É para desenhar para essas pessoas que acabam ainda não entendendo. Então, vamos lá. Sigla LGBTQIA+. Vamos começar, então, com a letra L. A letra L, ela vem sendo representada por todas as mulheres lésbicas. Mulheres lésbicas cisgêneras, ou seja, reconhece-se como mulher, só que a sua orientação sexual não é por um homem. Então, ela deixa de ser hétero e ela se torna lésbica. Mulher que gosta de uma mulher. Ok? Essa é a letra L. A letra G. A letra G vem com os homens gays. Os gays, os nossos grandes parceiros aí de militância, e na verdade, durante muitos anos, eles vieram na frente da nossa militância, trazendo respaldos, né, de políticas públicas, e eu sempre tenho o maior respeito e orgulho por todos os meus amigos gays. Gays, então, se identificam com a sua identidade de gênero enquanto homem, só que não tem a parte hétero da sua orientação sexual. Então, gay é homem que gosta de homem. Então, temos os nossos gays, letra G. Letra B. A letra B, ela vem representada pelos bissexuais. Bissexuais é o homem e a mulher que tem a sua orientação sexual passível para os dois gêneros. Ou seja, uma mulher, ela pode ser bissexual, gostando de homens e mulheres. Ela fica com homens e fica com mulheres. Bissexual masculino, o homem bissexual é o homem que curte ficar com homens e com mulheres. Certo? Nós temos, então, L, G, B e agora vem o T. A letra T, ela se divide também em 2 ou 3 vezes TTT ou TTs, que são transgêneros, travestis e transexuais. Qual a diferença, Sam, de ser uma pessoa transgênero, de ser uma pessoa transexual e de ser uma pessoa travesti? Hoje, a gente inclui todos esses T's em um T só, né? Quando se fala na mulher travesti, a palavra, essa pronúncia travesti, ela é mais utilizada aqui na América do Sul, certo? Então, até meados de 2000, nós não tínhamos a representatividade da mulher trans. Era travesti, ela é travesti, certo? Então, nós não temos a palavra travesti na América do Norte, na Europa, na Ásia, nós não temos, então, essa palavra. Então, a mulher trans, ela pode ser tanto travesti, como pode ser transgênero, certo? O que é uma pessoa trans? A pessoa trans, então, ela tem a sua identidade de gênero diferenciada do seu órgão genital, no seu órgão de nascença. Ou seja, o menino que nasceu menino, com órgão genital masculino,
se identifica como menina, como mulher. Então, a gente acaba tendo uma mulher transexual ou uma travesti. A mulher que nasceu com órgão genital feminino, mas não se identifica, não aceita esse órgão genital, então ela acaba se tornando um homem trans. Dá para entender? Dá. Deu para entender? Ok. Então, nós temos então aí a letra T, certo? Uhum. LGBTQ. A letra Q, que não é muito utilizada aqui no Hemisfério Sul, aqui no Brasil, né, na América do Sul. O queer, ele vem trazendo uma nova roupagem dentro de um outro gênero. Ou seja, ele transita nesses dois espaços, nessas duas esferas, nesses dois gêneros, certo? Independente da sua roupa. Ou seja, nós teremos queers, certo? Andando pelas ruas, com uma aparência masculina, de cílios postiços, saia e unhas pintadas. Esse é o queer, certo? Entendi. Vamos continuar, então. LGBTQ, a letra I. A letra I, ela vem sendo representada pelos intersexos, certo? Pelos intersexuais. O que é uma pessoa intersexo? Antigamente, nós utilizávamos a palavra hermafrodita. Hermafrodita é a pessoa que nasce com os dois órgãos no mesmo corpo, certo? Então, esses são os nossos intersexos. Pessoas que nascem com dois órgãos no próprio corpo, e eles fazem a escolha, né, que os intersexuais sofreram demais enquanto hermafroditas, porque eram considerados até aberrações da natureza, né, até meados de 1990. E logo ao nascer, os intersexuais eles tinham retirado deles o direito de escolha, ou seja, já quando nascia, o pai ou a mãe dos intersexos, dos intersexuais, escolhiam o que seria homem ou mulher. E aí, com o passar dos anos, o que acabou acontecendo? Muitos pais que escolheram aquele filho para ficar com o órgão genital feminino, porque eles queriam uma menina, com o passar dos anos, eles viram que trocou completamente a identidade de gênero dessa pessoa. E aí, então, vinha uma grande problemática, né, de saúde mental. Aí vem essa parte todinha que, durante muitos anos, a gente tinha que ser analisada por psicólogos e psiquiatras, porque éramos considerados como pessoas com CID, né? Então, aí que vem toda uma grande história aí, e a gente iria ficar uma noite inteira, uma manhã inteira, um dia inteiro, falando sobre todas essas questões. Letra I, então, são representados pelos intersexuais. A letra A. A letra A, eu brinco muito nas minhas palestras, em todo momento que eu tenho a oportunidade de fala, para falar assim que eu não consigo entender como pode existir pessoas assexuadas, né? Eu brinco demais. Por quê? São pessoas que não precisam e não praticam o ato sexual. São pessoas que somente chegam a se apaixonar até por árvores, né? Eu conheço pessoas assexuadas que falam: eu me apaixonei, eu sou apaixonada, e hoje eu sou casado com uma árvore. E assim... Gente, mas assim, todos os assexuados estão inclusos na nossa sigla e todos serão sempre bem-vindos. E, por incrível que pareça, todos os assexuados que eu conheço, eles são grandes poetas e poetisas. Então, assim, grandes profissionais assexuados, eles transportam a sexualidade em poemas, em autobiografias maravilhosas que vale a pena as pessoas também conferirem. E aí eles vivem em outra dimensão, né? É outro mundo, né? É outro mundo e temos que respeitá-los. E aí nós temos o mais. Esse mais, até eu fico passada. Como eu iniciei a nossa conversa, nós temos, então, e eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque não tem problema. A tia Sami já está numa certa idade que ela não consegue segurar tudo ao mesmo tempo. E aí, então, eu peguei
para falarmos que dentro da letra do mais existe, então, outros gêneros, outras pessoas, né, que se consideram de outros gêneros, certo? Então, todos esses outros gêneros estão inclusos no mais. Dentro do mais, nós temos, então, diversas palavras, diversas letrinhas. Nós temos os pansexuais e os polissexuais, certo? Que estão inclusos, inclusive, e são confundidos muitas vezes com os bissexuais, né? Então, assim, nós temos o pan, que são pessoas independentes do gênero ou de todos os gêneros, ok? Nós temos o polissexual, que, na verdade, são vários gêneros, tá? E é bom lembrarmos também que, assim como o demi, que existe, certo? Letra D. Nós temos o bria, que é a outra letra G. Nós temos o frei, que é a letra F. Nós temos o lit, que é a outra letra L. Nós temos o abro e cúpio. Então, são muitos outros gêneros que estão vindo e que até eu acho que vale a pena a gente, em outra oportunidade, Aninha, falarmos sobre esses outros gêneros, porque para mim é sempre de sumar importância que a sociedade conheça, né, se informe, para não vir fazer os futuros, né, LGBTs que ia mais aí, sofrerem por exclusão ou por não identificação do seu próprio gênero. Sim, importantíssimo. Eu acho que a gente pode, aquilo que eu falei para você quando eu te convidei, né? É a primeira de várias. O que a gente tem para explorar sobre esse assunto é gigantesco. É muito grande. É uma constelação, né? A gente tem bastante. Exatamente, de letras e gêneros aí. Só nesse início eu já aprendi algumas coisas, né? Eu abordei por cima para que dê tempo da gente poder falar, porque é muita coisa, né? E hoje, mais uma vez, eu quero deixar o meu agradecimento a você e a todos os envolvidos nesse projeto em ter convidado uma pessoa LGBTQIA+, para falar exatamente nesse dia, né? 28 de junho, que é um dia histórico para nós e abençoado. Ai, com certeza. E parabéns pela militância. Obrigado. Meu amor, vamos falar um pouquinho sobre o CAIS, sobre esse projeto que você tem aqui em Jundiaí e região, por favor. Então, vamos falar um pouquinho sobre o CAIS. Na verdade, eu sempre tive a militância, e eu sempre falo, né? Eu estava conversando esses dias com a minha mãe, é importante a gente falar, né? Da nossa raiz, né? Da onde tudo começou. Então, eu digo sempre que Sami Fortes, você é uma mulher guerreira, é uma mulher que hoje abriu um leque, né, de militância, não somente para a população LGBT, ou não só para a população TT, mas hoje eu estou com os negros, eu estou com os indígenas, eu estou com as mulheres em violência doméstica, eu estou com os refugiados que estão realmente nessa pandemia aqui no nosso município, completamente desprotegidos de qualquer respaldo social, né? E de garantia, né? Porque são refugiados. Então, assim, a gente abraça. Eu sou a mãezona que abraça todas as causas, porque eu acho de sumar importância que nós, enquanto sociedade civil, precisamos sempre estar à frente, né? Da voz, da força dessas pessoas em vulnerabilidade. E o CAIS, na verdade, ele vem exatamente nessa necessidade de representatividade e de visibilidade para a minha população. Tudo começou com a minha população, né? Porque eu digo assim, eu militante, eu comecei lá atrás, né? Eu me lembro que com 10 anos eu já era líder de turma, que tinha, né, aquelas fases da escola gostosas, né? E eu sempre via aqueles grupos vulneráveis assim, e eu era a que brigava com todo mundo, tá entendendo? Eu acolhia aqueles vulneráveis e falava, não é assim. Lá no final do turno, né, da escola, a gente vai se encontrar lá na frente da pracinha. A minha mãe foi várias vezes, a gente estava se lembrando isso, que várias vezes a minha mãe foi buscar lá na frente da pracinha. Então, assim, essa militância, ela vem muito forte desde pequena. Porque uma pessoa trans, muitas vezes as pessoas me perguntam isso, né?
No início, eu até ficava um pouco chateada ou até nervosa, né, quando vinha essa pergunta. Quando que você se tornou uma mulher trans, Sami? E aí é importante a gente dizer que a pessoa trans, ela não se torna, né? Ela nasce trans, certo? Então, essa é uma grande diferença que a sociedade precisa entender. Que ninguém, eu, em sã consciência, jamais iria querer me tornar uma mulher trans, exclusa da sociedade em todas as esferas, ser humilhada, apanhar de graça, ninguém vai querer sofrer, né? Nós nascemos com esse corpo, e aí a gente se identifica nesse corpo, e a nossa luta, e o CAIS vem para fortalecer e empoderar todas essas pessoas. O CAIS significa, é uma sigla o CAIS, na verdade, né? O CAIS, ele vem a representatividade de Centro de Apoio e Inclusão Social para Travestis e Transsexuais da cidade de Jundiaí e região. É importante a gente ressaltar que nós somos CAIS Jundiaí. Existem outros CAIS em outras cidades, pelo país afora aí, e fico muito feliz por termos, né, essa representatividade. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu participava de uma de uma ONG aqui, que já tem algum tempo na cidade, mas que não tem sede, não tem espaço físico. E a minha militância, o meu acolhimento para essas pessoas, tanto transexuais como LGBTs, eu fazia no meio de uma praça, num banco de praça. E aí eu sempre falava assim, gente, é vergonhoso isso, né? Enquanto tantos espaços vazios aí da prefeitura, tantos espaços aí vazios de pessoas particulares, por que não abre esse espaço para a gente? Por que não deixa a gente realizar um trabalho de acolhimento para essas pessoas vulneráveis? E aí, no dia 29 de setembro, que é o dia da parada LGBT aqui de Jundiaí, aconteceu de nós termos os nossos direitos de sair na parada retirados da prefeitura, né? A prefeitura, então, quis cancelar a nossa parada LGBT, querendo nos excluir da visibilidade da sociedade, queriam nos jogar num espaço fechado, e é justamente o contrário. A parada LGBT, de todos os lugares, ela vem nessa representatividade, nesse pavio de pólvora aí, né, do Stonewall, e desse dia 28 de junho. Então, quanto mais a gente tiver a visibilidade, né, maior serão as garantias de direitos nossos, de políticas públicas que a gente tanto angariia na nossa luta LGBT. Então, aí eu peguei e falei assim, gente, chega, eu não vou ficar mais passando por isso, não. Eu não vou passar por isso. Aí, a Sami é meia louquinha, né? Aí conversei com uma grande amiga minha que tem uma clínica de psicologia. Ela tinha uma sala lá, vazia, na clínica dela. Sendo uma clínica de psicologia, eu falei assim, eu vou juntar o útil ao agradável, né? Então, eu faço o acolhimento dessa transexual, desse homem trans, e já passo para um acolhimento emergencial com os próprios psicólogos da clínica. E assim começou. Perfeito. Tirei dinheiro do meu bolso e comecei a fazer o pagamento do aluguel e de todas as demandas que eu precisava naquele momento. Hoje nós estamos aí com alguns meses do CAIS, e eu sempre fui muito privilegiada e muito abençoada. Eu digo que a minha vida é virada em bênçãos, a minha militância é de bênçãos, é de muita luta, mas o meu grande mestre, ele sempre está ali junto comigo. E com isso, durante esses meses, o CAIS ele vem recebendo, né, anjos que Deus manda para mim, né, lá para o CAIS, que são grandes profissionais que são simpatizantes da nossa causa e que, então, unificaram os seus trabalhos profissionais junto com o CAIS. Hoje nós estamos com uma equipe, né, de 24 pessoas, 24 grandes profissionais. Hoje o CAIS ele está completamente estruturado para acolher e receber, principalmente nesse momento tão difícil, né, que o mundo está vivendo, que o nosso município está vivendo, né, juntamente com o mundo, esse caos mundial, que é a pandemia Covid-19, né? Muitos dos nossos, infelizmente, já foram, não somente a sociedade civil, num geral, né?
Você sabe muito bem disso, né, Ana? Mas, então, o CAIS ele vem hoje com grandes profissionais, sendo a nossa entrevistadora de hoje, fazendo parte, né, desse time aí, que eu tenho o maior orgulho, e já de antemão também agradeço a você e aos outros 3, 4 profissionais advogados da sua equipe, né, que estão junto com a gente, dando o maior apoio. É de sumar importância as pessoas saber, a sociedade saber que esses profissionais, eles são voluntários, gente. Então, assim, eles dedicam um pouquinho do seu tempo, né, e do seu conhecimento profissional e da sua garra profissional para uma população que até então não tinha nada, não tinha ninguém. Então, assim, é uma bênção. Hoje nós estamos, assim, com a nossa equipe de RH, né, que formula, a gente pega, porque, assim, o porquê da importância de ter um espaço como o CAIS para essa população, né? É exatamente porque nós nunca tivemos respaldo de nenhuma esfera, certo? Até o ano passado, a gente apanhava e não entrava como crime na lei. Você sabe muito bem disso, né, doutora Ana? Que a nossa população era simplesmente ignorada. Então, a gente nunca conseguiu fazer um mapeamento, né, da violência LGBT. As pessoas nunca vão encontrar em lugar nenhum, certo? Esse mapeamento até 2019, porque nós não tínhamos, a gente entrava como agressão, certo? Não é verdade? Como se não existisse, né? Acabava mesclando tudo isso, né? Exatamente. Hoje, então, a gente já tem esse respaldo, né? Graças a Deus, mais uma vitória nossa aí, o STF acordou, né? Para que tivéssemos esse direito de que homofobia e transfobia fosse criminalização, né? Dos mesmos méritos do racismo, né? Dos negros, né? Então, a gente consegue garantir, mas ainda estamos na luta porque tem muitos lugares que ainda não estão respeitando essa lei, certo? Então, assim, hoje então nós temos o RH, que é um exemplo rápido que eu quero passar. Por que precisa de um RH especial para a população TT ou LGBT? Por quê? Pegando um histórico geral da nossa população, principalmente de transexuais e travestis, somos expulsas de casa muito cedo. Os familiares não aceitam. Existe transfobia já no início da vida dessas pessoas. Então, o que acontece? O que acaba acontecendo? Quem não é expulso de casa sofre muito bullying nas escolas. Então, abandona a escola muito cedo. É retirado de casa. O que essa pessoa vai garantir para o seu sustento? Como essa pessoa vai sobreviver? A única porta que a gente abre, que a gente consegue abrir, entrar e viver, é no mundo da prostituição. Sendo esse mundo da prostituição, você trabalha na noite. Então, você trabalha à noite e dorme o dia inteiro. Você acorda, toma banho, volta para a prostituição à noite, e assim é o dia a dia dessas pessoas. Essas pessoas travestis, transgêneros, não têm um curso técnico, um curso profissionalizante, não terminou seus estudos. Como é que vai conseguir? Quem é que vai dar oportunidade para uma pessoa que não tem nenhum currículo decente para apresentar numa entrevista? Nós tivemos para você ter uma noção, nós tivemos em 2018 a empresa Destro, aqui de Jundiaí, no município, entrou em contato comigo porque abriu vagas para transexuais. Eu fiquei super feliz, super contente. Aí a moça do RH falou assim para mim: Sami, consegue 6 mulheres trans, travestis, e traga elas para elas virem fazer uma entrevista aqui com a gente. Eu escolhi, tive que escolher, porque assim, tem situações e situações. Tem mulheres trans que ainda vivem como escravas hoje na prostituição, certo? Vem muito jovem do Pará, do Norte, do Nordeste, no sonho de ter os seus corpos perfeitos, bonitos, são iludidas por cafetinas e cafetões, certo? Eles investem, no caso, R$5.000, e a pessoa acaba tendo uma dívida de 20 mil. Então, é um trabalho escravo, porque aquilo vira uma bola de neve. É outro assunto. Então, o que acaba acontecendo?
quando nós escolhemos essas 6 mulheres trans, essas 6 travestis, elas não dormiram durante uma semana, preocupadas. Sami, como é que eu devo me comportar? Sami, que roupa que eu vou colocar? Eu não tenho roupa decente, Sami. Eu só tenho roupa para noite. Sami, que maquiagem eu posso utilizar? O que eu vou apresentar no meu currículo? E eu fiquei quase louca junto com elas, porque eram 6 mulheres trans em cima de mim durante uma semana para a gente elaborar e conseguir fazer com que elas fossem fazer a entrevista. Então, esse é um dos pontos que eu acho de sumar importância a gente ressaltar que o CAIS faz esse respaldo hoje de garantia para preparação. A gente capacita e qualifica hoje mulheres transexuais, travestis e homens trans para o mercado de trabalho. Nós temos, então, uma equipe de profissionais psicólogos que estudaram exatamente para essa nossa população. Então, eles conhecem exatamente quais são as demandas e necessidades que nós precisamos ter como garantia de se expressar e de uma devolutiva que a minha população precisa para fortalecer a sua mente, a sua saúde mental e, enfim, o seu dia a dia. Nós temos também parceiros, né, como a Polícia Militar, que, através do Coronel Yasui, né, que é do 49º Batalhão da Polícia Militar, com um curso de autodefesa para essas mulheres trans, travestis, homens trans e até LGBTs, certo? Para o seu dia a dia. Nós estamos falando, Ana Paula, de um país, nós vivemos no país que mais mata LGBTs. E, principalmente, mais mata e mais consome assuntos pornográficos trans. Sim. A estatística para nós, aqui no país, é de 35 anos de vida para uma pessoa trans. Eu costumo brincar muito nas minhas falas, eu já estou fazendo hora extra, né? Que eu estou fazendo 42. Eu fiz 42 anos, né? Então eu já estou com hora extra aqui na Terra. Graças a Deus. Então, o que acaba acontecendo? Por que esses corpos trans e travestis vivem só 35 anos? Eles são doentes? Eles sofrem de uma doença que aos 35 eles morrem? Sim, nós temos a doença do preconceito, da transfobia, que matam nossos corpos antes até mesmo dos 35 anos. Então, existem diversas nuances aí na nossa militância, na nossa luta, que precisa ser exposto, e mais uma vez, e durante até o final, eu vou agradecer essa oportunidade de vocês do projeto, estarem dando para que eu possa falar a verdade, a realidade das nossas vidas e dos nossos corpos, né? Então, nós temos, então, o curso de Krav Maga, feita pela Polícia Militar, para trazer a autodefesa para essas pessoas, principalmente para mulheres trans e travestis que trabalham nas ruas. Que legal, nós temos o apoio hoje também da Guarda Municipal de Jundiaí, que faz todo o respaldo, né, e a orientação da Lei Maria da Penha até aonde eu posso chegar, né? Até onde essa lei me garante. Porque, assim, muitos casos de transfobia, sendo a mulher trans ou travesti não retificada, não entra na Lei Maria da Penha, aqui no nosso município. Os delegados e delegadas não aceitam, entendeu? Somente quem é retificado. Você apanhou, você está com o rosto totalmente deformado, mas você tem a sua retificação, você entra na Lei Maria da Penha e a gente continua o processo. Caso contrário, você vai, então, se dirija a uma delegacia, a uma DP qualquer, e aí você faz um boletim até de ocorrência eletrônico, porque a gente não quer a sua presença. A verdade, ela é nua e crua. E é bom expor, né, Sami? É bom que todos tenham consciência, até para que a gente possa mudar, né? Culturalmente, mudar a cultura é uma coisa que demora um pouco. Assim, a gente já está muito atrasado para tudo isso, né? Eu digo que, na verdade, Ana Paula, não é somente cultural, é social e cultural. Ah, sim. Sim. Ela vem de uma estrutura tão arcaica, na verdade, tá entendendo? Que, assim, recentemente, eu tive uma palestra eu fui convidada para estar num grande grupo, né, educacional aqui de Jundiaí, porque estava aparecendo
crianças trans, né, adolescentes trans, pans, bis, gays, lésbicas, e a direção, a equipe de direção lá estava meio perdidas, né, até os psicólogos, né. Eles chegam e eles querem que o nome deles seja posto na lista de chamada como o nome social, né? Exato. E eles estão brigando com a gente. Então, o que eu fiz? O que eu quis entrar na educação? Por que eu estou também na educação? Né? Uhum. Porque, para você... eu estou falando algo de 30 anos atrás, tá? 30 e poucos anos atrás. Eu, enquanto adolescente, enquanto jovem adolescente, eu não tomava água na escola para não ter vontade de fazer xixi e não ir no banheiro. Você está entendendo? Porque eu cheguei a ser violentada e agredida dentro do banheiro masculino. E quando eu fui, porque eu falei assim, gente, eu preciso ir no banheiro, né? Uma criança apertada, ela faz até na calça. Tá entendendo? Exato. Então, como eu não podia entrar naquele banheiro masculino, porque os meninos estavam sempre atentos para ver se eu ia entrar, porque eles entravam de comboio, assim, de arrastão, e me espancavam. E quando eu resolvi ir no banheiro feminino, eu fui retirada. E a minha mãe foi chamada porque eu entrei no banheiro feminino. Então, assim, o sofrimento, as nossas exclusões, elas vêm muito cedo. Elas vêm muito cedo. E eu fui criança, você foi criança, e assim, não precisa ser pediatra e nem uma grande profissional da área de pediatria para saber que a criança não tem maldade, a criança não tem preconceito. A criança, ela vem naquela estrutura, naquela criação, do que ela reflete aquilo que ela enxerga, o que ensinam para ela, certo? Então, o que acaba acontecendo? Quando eu fui convidada para ir nessa instituição e começar a fazer palestras na educação, e aí nós tínhamos também aquele agravante, né, que eu não podia falar sobre ideologia de gênero, que é uma coisa que eu nunca soube o que é isso, né, porque eu desconheço isso. Então, eu falei assim, gente, não adianta eu falar, eu vir aqui na escola, falar uma vez, um dia, uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite, com 300, 500, sei lá quanto número de alunos da escola, um dia. Porque os outros 364 dias, eles não vão nem sequer se lembrar da situação. Então, o que eu fiz? Eu mudei essa situação. Já que nós vivemos numa cidade mega preconceituosa, mega conservadora, machista, homofóbica, transfóbica, racista e elitista, eu mudei o jogo. Ou seja, se eu não consigo entrar diretamente para a questão, eu vou pelas beiradinhas. Então, o que eu fiz? Na educação, eu prefiro, e até hoje, prefiro, até hoje, ministrar um bate-papo, na verdade, né? Com os profissionais, com os educadores. Eles, sim, estão 360 e poucos dias com os alunos, né, nas escolas. E isso é muito interessante, está sendo muito gratificante fazer esse bate-papo, essa conversa com os educadores, porque conforme eu vou falando sobre as letras, sobre o que é orientação sexual, identidade de gênero, falando sobre a diversidade em si, eles veem uma retrospectiva em reconhecimento dos seus alunos. Sabe aquele aluno da 5ª série? Sabe aquele aluno da 8ª série? Sabe a fulana? Sabe? E aí eles vêm reconhecendo os corpos. E aí eles conseguem, então, fazer uma didática exatamente com a inclusão educacional pedagógica, que é uma coisa que eu luto muito para que tenhamos aqui, né? Principalmente na nossa educação municipal. Porque assim, somente a gente conversando e capacitando e qualificando os profissionais que estão à frente, na linha de frente, para cada causa, né, para cada esfera, é que nós vamos conseguir fazer a desconstrução do preconceito. Então, o CAIS, ele também vem nessa parte de educação. Nós vamos dar educação, vamos formalizar todas as meninas e meninos, homens e mulheres trans, que estão precisando, que não terminaram, que não concluíram seus estudos, para que a gente tenha um currículo nota 10 aí para eles, né? Na área da saúde, a gente também está com a gestão da saúde, fazendo, então, todo um respaldo de trabalho voltado para a população TT, principalmente, porque Jundiaí, o nosso município, no tamanho que ele é, né, um município imenso, né, com tanta riqueza, nós não temos profissionais para cuidar dos nossos corpos, entendeu? Nós não temos. E é uma luta que eu venho
como delegada federal da saúde da mulher, eu venho há mais de 4 anos nessa militância para que a gente consiga ter um espaço, nem que seja pequeno, para um centro de referência trans, que é o CRT, certo? Que existe em São Paulo, que existe em Campinas, que existe em algumas cidades. Porque esse centro de referência trans, esse CRT, ele vai ter profissionais que podem cuidar dos nossos corpos, certo? Aí, qual é a resposta que eu sempre tive dessa situação, Ana Paula? É que simplesmente, se a saúde nunca tem dinheiro, o governo nunca tem dinheiro para nós, né? Para os vulneráveis a gente nunca tem nada. Então, o que acontece? Há 2 anos eu venho fazendo um trabalho, um projeto que se chama Conversidades com Sami Fortes, nas 37 UBSs da cidade. Ou seja, eu quero trazer a informação, mas ao mesmo tempo dar capacitação e qualificação para esses profissionais poderem receber a minha população. E está sendo assim também mágico, né? Assim, a devolutiva que a gente está tendo, sabe, dos transexuais, da minha população, né? Falar, nossa, eu fui na UBS, eu fui super bem tratada, ai, reconheceram, me respeitaram meu nome social, me chamaram de ela o tempo todo, me chamaram de ele o tempo inteiro. Então, isso é gratificante, é o reconhecimento, porque, na verdade, Ana Paula, a nossa militância não é querer roubar nada de ninguém, como eu já ouvi muitas vezes, você está querendo roubar o meu direito de mulher, você está querendo roubar o meu direito de homem. Gente, o sol brilha para todos. A gente não quer aceitação também de ninguém. Eu me aceito, eu me identifico. Então, para mim, isso já basta. Eu exijo o respeito, porque eu respeito exatamente para ser respeitada. Entendeu? Então, Oi, desculpa. Pode falar. Não, você falou, eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo essa semana, se eu não me engano, que eles fizeram. Eu só li a manchete, né? E a indagação foi exatamente essa, porque ele estava escrito na manchete assim que a população brasileira aumentou, acho que para 38, de 38 para 40 e poucos por cento, eu não lembro, o nível de aceitação, né, da comunidade. Eu falei, mas quem é que tem que aceitar? Ninguém tem que aceitar nada, né? A gente tem que respeitar. Ninguém está pedindo aceitação, ninguém está militando por aceitação, simplesmente por respeito. É o respeito, né? Então, assim, nessa questão da saúde, então eu estou fazendo todo esse trabalho, né? Já vai fazer, nós estamos indo para o 3º ano, né? Fazendo essa capacitação e qualificação em todas as UBSs, vamos para os CAPs, a gente vai nos hospitais, eu tenho um trabalho diretamente com o gestor da saúde aqui de Jundiaí e sua equipe, que são sempre muito simpatizantes e respeitam a minha posição enquanto delegada também, né? Porque eu tive que, desde que eu me conheço como trans, e desde que eu conheço pessoas trans e travestis, a gente tem que estar sempre na luta de mostrar a minha capacidade, entendeu? Que eu sou capaz para poder ter a aceitação e aí ter o respeito, entendeu? Sim. Então, assim, para que hoje eu seja a delegada federal, eu tive que enfrentar a regional, a conferência municipal, eu tive que encarar a conferência regional, a estadual e chegar na federal, e eu levei 18 propostas do nosso município, certo? Não somente para as pessoas, para as mulheres LGBTs, lésbicas, bissexuais e transexuais, mas para todas as mulheres, certo? Porque enquanto a sociedade nos exclui, a gente faz a inclusão sempre de um todo. Porque a saúde, ao meu ponto de vista, não é somente para a mulher branca, não é somente para a mulher negra, não é somente para o homem branco ou para o homem negro, e sim para um todo, né? Nós precisamos ter essa garantia de uma saúde perfeita, né? Certo? Porque a gente paga os impostos, eu pago. A partir do momento que eu pago meus impostos, eu tenho direito. Exatamente. E assim a gente começa. Então, assim, eu tive que, então, lutar muito, mostrar minha capacidade para que hoje eu consiga garantir um pouquinho, certo, da minha militância para a minha população. Então, hoje nós já estamos, uma novidade aí, quentinha para vocês aí, né, para toda a sociedade, que nós estamos com um projeto piloto
na saúde, porque eu peguei e falei assim, eu não quero um espaço grande, eu não quero um hospital trans, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer um espaço pequeno, mas que ali tenha um profissional que me garanta que eu possa chegar ali, entenda o meu corpo e resolva a minha situação, que faça a minha transição hormonal, que me leve para, sabe, que me encaminhe para o profissional que eu preciso ter no momento, né? Então, a minha logística dentro da militância na saúde foi completamente diferente do normal. Ou seja, eu capacitei e qualifiquei toda uma rede, certo? Para que eu possa chegar, porque o nosso maior dificuldade é a gente chegar numa UBS ou num postinho e a pessoa, todo mundo ficar te olhando como se você fosse um ET, certo? E aí você chegar, apresentar o seu documento, né? A sua identificação, e mesmo assim te chamar de João, a mulher trans, ou de Maria, o homem trans. Então, se eu não tenho respeito aqui na recepção, eu não quero nem saber o que vou encontrar lá dentro. Eu vou encontrar, então, um médico transfóbico, uma equipe transfóbica, então eu já deixo até de ver o meu corpo. Eu já deixo de cuidar da minha saúde. Eu tendo esse espaço, certo? Com profissionais que cuidem dos nossos corpos, eu sei que eu vou chegar ali e eu vou ser bem atendido. Só que nós mudamos. Então, nós capacitamos essas UBSs, toda essa rede. Hoje, todos os transexuais LGBTs vão nas suas UBSs, são respeitados, e aí a gente vai criar um projeto, é um projeto piloto, que já estamos em andamento, junto com a gestão da saúde, para termos na UBS Central um espaço, uma sala voltado para a população T, que aí ali a gente vai ter o acesso à harmonização. Temos um problema gravíssimo na saúde de transexuais e travestis, que é a questão do silicone industrial, né? É uma situação que já vem aí de muitos anos, e muitas mulheres travestis e transexuais acabam morrendo por causa dessa situação. O que é o silicone? O silicone industrial nada mais, nada menos é do que óleo de avião, certo? É algo completamente químico que... Tóxico. Oi? Tóxico. Completamente tóxico. Assim, é tudo clandestino, né? É tudo clandestino. Assim, então, a gente fala no nosso meio, né? A gente fala que quem faz essas aplicações são as bombadeiras. Ou seja, não tem um cursinho técnico de saúde, de medicina, nada. Aprendeu vendo a antiga fazer, e aí pega aquelas seringas enormes, com aquelas agulhas que tem uma grossura de palito de fósforo, e aplica no corpo sem anestesia, certo? Então, assim, é punk o negócio, sabe, na saúde, né? E conforme o tempo vai passando, esse corpo estranho dentro do corpo travesti, ele vai apodrecendo, ele vai se desconfigurando, e aí vem diversas situações, e aí é preciso fazer uma raspagem, o silicone ele cai, tá entendendo? Então, assim, a maioria das meninas trans e travestis que tem silicone industrial acaba caminhando pelo seu corpo e se aloja aquele silicone nos pés. Então, assim, tem muitas que parece que tem elefantíase, sabe? Porque aqueles pés horrendos, gordos, horríveis, elas sentem muitas dores. Então, assim, a gente também está lutando e tentando trazer para a cidade esse respaldo para essa questão da saúde, né? Em especial dos corpos trans. Para você ter uma noção, Ana, a luta ela vem de tantos anos que em 1980 uma travesti e uma mulher trans não era proibida de ir aos hospitais, certo? Devido àquela lei que eu falei lá no início da nossa conversa, que é a lei de vadiagem. Então, sim, se eu, em 1980, hoje, né, estivesse vivendo lá naquela época, e eu tivesse doente, eu teria que pedir para você, ou para qualquer conhecido ou familiar, ir até o hospital, falar o que eu tinha, o médico prescrevia alguma coisa, alguma receita para mim, você ou essa mesma pessoa que eu pedi, ia até a farmácia, comprava, trazia, e aí eu podia tomar o remédio. Então, são corpos que vêm numa vulnerabilidade de muitos anos.
em todas as esferas possíveis e impossíveis. O CAIS, então, vem, voltando ao CAIS, o CAIS hoje dá esse direcionamento a todos os transexuais para que a gente consiga garantir um atendimento, um acolhimento de saúde um pouquinho melhor. E então, assim, a gente está garantindo uma luz de visibilidade e de respeito para esses corpos, né? Porque ninguém pede para nascer trans. Nascemos. E se nascemos, somos existência. Enquanto existentes, nós merecemos e exigimos os nossos direitos. O CAIS, então, vem com isso, vem com esse propósito. O CAIS é o que eu chamo de direitos humanos na prática, né? Na Exatamente. efetividade. É os direitos humanos, assim, são os direitos humanos que saem do papel, né? Que saem dos livros, que saem da lei, e é a efetivação dele. Muito Exatamente. Bem, moça, quanto trabalho, né? Só quero deixar claro também que nessa pandemia, logo no início, quando a pandemia estava lá para a Itália, para aqueles outros, na Europa, o Sebrae ele entrou em contato comigo e falou assim, Sami, para a sua população que está aí nas ruas, que é uma população vulnerável, vamos fazer um cursinho aí rápido de um dia para você dar a orientação certinha sobre o auxílio emergencial que nós vamos ter, que o governo vai oferecer para a população. Só que se elas não correrem, elas vão perder o direito delas. Como sempre é no Brasil, né? No nosso país. Então eu fiz, assim, participo do comitê de enfrentamento, né? Aqui na Prefeitura de Jundiaí. Então, assim, eu tive também um apoio muito grande da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Então, eles me deram todas as informações de como eu poderia passar para essas profissionais do sexo, porque é impossível, em termos de pandemia, não realizar o trabalho delas. O trabalho delas tem que ter o toque, tem que ter o contato com o seu cliente, né? Então, lá fomos nós correr para fazermos, né, esse cursinho. Então, assim, eu consegui beneficiar e ajudar, auxiliar todas as transexuais e travestis que fazem um trabalho como garotas de programa. Elas estão sendo assistidas desde o início com máscaras. O CAIS, ele conseguiu distribuir até hoje, nas nossas contas lá no CAIS, mais de 2.000 máscaras, certo? Mais de 1.000 e poucos, né? Estava em 1.400 álcool em gel, mais de 1.000 cestas básicas para não somente transexuais. E aí é o importante. Conforme a gente abriu esse espaço, aqui na cidade, no nosso município, a cidade são 2 ruas de prostituição. A rua de cima, a rua superior, é das transexuais. E a de baixo é das mulheres cis, né, das garotas de programa. Então, é impossível eu fechar os olhos e me fazer de cega para aquelas mulheres que também não estão tendo respaldo do governo, não, viu? Não vai atrás achando que a mulher cis, porque é garota de programa, mas ela é cis, ela está garantida, ela não está garantida com nada, certo? Muito pelo contrário, para você ter uma noção, nós estamos com 18 casos lá no CAIS de mulheres que têm filho, que trabalham sozinhas e que tinham aquele direito dos 1.200, né? Eu acho que é esse valor. Isso. E elas não conseguiram porque seus ex-companheiros, pais dos seus filhos, correram na frente e conseguiram pegar esse auxílio. Usou o CPF do filho, coisa que eles não são pais presentes, coisa que eles nem sequer querem saber daquela criança. Mas na hora de pegar o dinheiro, aí o safado está lá. E aí veio o CAIS. O CAIS veio, deu assistência a essas mulheres até hoje, na parte psicológica, porque abalou muito essa pandemia, a saúde mental de todos nós. Né? Foi no geral, está sendo geral. Então, assim, aí veio as mulheres que sofrem violência doméstica dos seus companheiros, ou de algum familiar, ou de algum conhecido, ou de algum monstro, né? Que eu falo que são monstros, né? Bate mulher. Então, o CAIS abriu as portas, estamos com essas meninas, estamos com essas pessoas, veio os refugiados. Então, assim, nós abrimos o nosso leque. Enquanto, Ana Paula, a sociedade nos exclui e nos limita a ficarmos no nosso gueto, nós abrimos para a sociedade.
Muito bem, Sam. Que trabalho lindo, viu? É o que eu falo. Direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos na prática, efetivo. Isso, né? Que aula. Muito obrigada, mesmo, pela existência do CAIS, pela oportunidade das parcerias, pelo ensinamento, pela aprendizagem, né? A gente só tem a te agradecer. Imagina. Posso passar para a próxima pergunta? Bora lá. Ai, olha, se eu estiver falando muito, você me trava, porque senão a gente vai passar aí uns 2, 3 dias conversando. Eu adoro. Não tem problema nenhum. Vamos lá, meu bem. Uma coisa assim, já puxando um pouquinho para o direito, né? A gente tem o nome social, uma coisa que também houve uma boa briga jurídica, discussão, né, em busca do direito à retificação do registro civil para a utilização do nome social. Isso foi muito importante. Também isso demorou bastante no mundo do direito. Quando a gente fala uma coisa recente, a gente está falando de 10 anos, né? Porque demora mesmo um pouco. A gente tem muita luta jurídica, além dessa do teu empenho. Exato. A gente tem muita luta jurídica ainda. Então, hoje, não. Hoje, a gente tem esse respaldo legal, esse respaldo jurisprudencial, inclusive, para a possibilidade da retificação do registro civil para a utilização do uso do nome social. Queria que você me falasse um pouquinho como tem sido isso na prática, né? Na prática, isso tem sido fácil? Tem se conseguido isso tranquilamente? Né? Não só do respeito, acho que o respeito pelo uso do nome social, você falou exatamente, até no atendimento da saúde, você já exemplificou. Em todas as esferas, né? Em todos os âmbitos. Isso. Uhum. Então, me fala um pouquinho. Respeito da sociedade e ainda respeitar os nomes sociais. A questão do nome social, na prática, para fazer a sua retificação, né, de prenome e gênero, existe alguns recortes aí, né? Eu coloco muito eu dou exemplo na nossa cidade porque vivemos aqui e é o que eu vivo o dia a dia, né? A cidade de Jundiaí, ela foi a primeira cidade, né? Foi a pioneira nas cidades do interior de São Paulo a fazer o primeiro mutirão para nome e gênero, né? Em 2017, 18, que nós fizemos o nosso primeiro mutirão. Fizemos a contemplação de 36 pessoas transgêneras, né? Através da Defensoria Pública, certo? Que abriu um espaço, Zoom fez uma parceria conosco, né? E a gente conseguiu fazer. Pois bem, os que estavam nessa lista e não conseguiram, foi exatamente, e para muitos ainda é a luta até hoje, viu? Nós estamos nessa luta até hoje. Porque por mais, é uma coisa que eu não consigo entender, mas faz parte do nosso dia a dia, principalmente das leis, né? Do nosso país. Hoje está liberado a questão da retificação do prenome gênero. Ok. Só que tem lugares, cidades e estados que não aceitam, que ainda exigem um monte de empecilhos para a pessoa poder utilizar o seu direito de ter essa retificação. Nós aqui de Jundiaí é uma cidade que ela é rotativa. Eu falo isso na questão da transexualidade e da travestilidade. Por quê? Porque vem mulheres de todo o país, principalmente do norte e do nordeste, elas vêm, passam um tempo e vão embora. Então, a maioria das pessoas trans, né, que nós temos aí, que nós assistimos lá pelo CAIS, não são da cidade de Jundiaí. E a gente sabe que tem que ter a sua certidão de nascimento atualizada, né? E aí vem um monte de pontuações lá que a gente tem que fazer. Uma pessoa que morou na Bahia, que nasceu na Bahia, certo? No interior da Bahia, o juiz da cidade da Bahia não aceita e não tem assunto. Então, o que acaba acontecendo? Teve casos no CAIS que as meninas falaram assim, Sam, eu não aguento mais. Eu preciso ter eu preciso nascer, na verdade, né? Porque a gente fala que a certidão nova, retificada, é o nascimento de uma pessoa trans. Sim. Certo? É o reconhecimento
reconhecimento e o respeito que a gente sabe que qualquer coisinha está aqui, né? É aqui, ó. Eu sou uma mulher, está aqui na minha certidão, né? Meu nome é esse, então me respeita. É a garantia que a gente tem na nossa documentação. Então, tem mulheres que nasceram no Paraná, na Bahia, que tiveram que ir até o seu conseguir fazer a atualização. Logo no início, né? Isso aí é de alguns anos atrás. Agora, a coisa está sendo um pouco mais flexível, né? Ou seja, a gente está tendo uma flexibilidade um pouquinho melhor. Ou seja, hoje já é permitido que se a pessoa nasceu no Rio Grande do Norte e hoje mora aqui em Jundiaí, a pessoa pode pedir para um parente, né, mais próximo, ir até o cartório, fazer todos os trâmites, trazer, enviar, e aí a gente consegue fazer a retificação. Está um pouco difícil ainda, viu? Não está ainda mil maravilhas. Mas como a gente está tão acostumado a viver nessa dificuldade, nessa invisibilidade, Ana Paula, eu te juro por Deus, isso aí é muito pouco. O importante é a gente saber que lá na frente, depois de muita luta, a gente consegue aquele papel que tanto faz diferença nas nossas vidas, viu? Que importância que tem, né? Eu tive a oportunidade de fazer a minha retificação antes de todas as meninas, sabe? Mas eu não gosto de ser a militante de privilégios. Eu gosto de estar junto com as minhas manas, com as minhas irmãs. A dor delas é a minha dor. O processo de dor, de angústia, de solidão, de sofrimento é o mesmo. Então, não é porque eu sou a Sami Fortes que eu vou lá e eu vou pegar privilégios para me beneficiar. Eu não conseguiria, enquanto ser humano, enquanto mulher, deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sendo a toda-poderosa, enquanto as minhas irmãs estão lá no sofrimento. Então, eu esperei o mutirão e fui a última a ser chamada. Eu pedi para ser a última a ser chamada. Eu queria contemplar todas elas primeiro, eu queria ver aquele rosto, aquele sorriso, aquele brilho no olhar de cada um que eu pude ver e falar assim, missão cumprida, né? O início da minha missão já está completo. E eu sei que a luta virá, mas hoje eu durmo em paz. E aí eu fui lá e peguei a minha certidão, que eu não sou obrigada também, né? Mas assim, a questão do nome social, ela vem assim hoje muito muito bacana, porque assim, as nossas conquistas, elas são muito árduas, né? Hoje a gente consegue ter o campo já garantido nas fichas, tanto na saúde como no profissional, numa ficha cadastral. Hoje a gente tem esse nome social. Graças a Deus, o nosso prefeito aqui, apesar dos pesares, assinou para nós ali, então tá tudo ok. Ah, que bom. Aqui, pelo menos está, né? Mas o Brasil é bem grande, né? A desigualdade, ela é bem... A desigualdade ainda existe muito. É um abismo, quase. Meu amor, outra coisa. Vamos falar um pouquinho de adoção. A gente tem, né, também uma luta por trás do Instituto da Adoção. Então, num primeiro momento, só quem poderia adotar eram pessoas casadas, depois expandiu um pouquinho, evoluiu um pouquinho, pessoas que viviam em união estável. Aí a gente evolui um pouquinho mais, pessoas solteiras podem, né? Mas havia uma dificuldade para as pessoas, para casais homoafetivos. Exato. Né? Só se usava essa expressão. Então, peraí, se eu tinha uma lei que autorizava o solteiro a adotar, uma pessoa sozinha adotar, o que impediria na questão de fato de um casal homoafetivo? Então a gente tinha aí um olhar deturpado, vamos fazer de conta que não acontece da lei, que a gente sabe que isso é uma questão de evolução. A minha pergunta, especialmente, assim, como que é no dia a dia, se você tem essa referência, quando a gente fala de adoção por um casal trans, né? Ou não necessariamente casal, mas que tenha uma das partes, seja trans, por exemplo, porque a gente fala muito juridicamente da adoção de casal homoafetivo. Mas você explicou no início que não necessariamente, né? Eu tenha isso. Como que funciona, se você tem esses dados, se você sabe?
Me fala. Então, assim, nós temos dois viés aí nessa sua pergunta, porque quando a gente fala em adoção LGBT, a gente fala da luta que é de pessoas LGBTs poderem ter esse acesso livre, garantido, né, de poder fazer uma adoção a uma criança, certo? E nós temos as crianças LGBTs, que não são aceitas pela sociedade, certo? Então nós temos assim, hoje eu vejo que crianças negras e crianças LGBTs são as que mais sofrem para adoção. Essa estatística eu já posso te garantir. E quando se fala de adoção para casais homoafetivos, a gente faz esse recorte, a gente coloca duas mulheres lésbicas ou dois homens gays. Quando a gente fala de uma trans, né, adotar, eu estou falando por mim, porque eu entrei para a fila de adoção, certo? Eu vou fazer, eu sinto já que a minha filha já existe, né? Ela já está na Terra, ela só está esperando a mãe dela chegar e pegar ela nos braços, né? Então, assim, para mim é tudo novo. E para as pessoas do grupo lá, sabe? É todo mundo muito louco, assim, né? Porque quando eu cheguei para falar, né? As pessoas pareciam que estavam, assim, vendo algo muito diferente. Eu falei assim, gente, é um desejo de ser mãe. A minha luta foi de reconhecimento e hoje eu sou uma mulher. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma vida financeira estabilizada, então agora eu quero ter minha família. Eu já tenho meu marido, tenho eu, agora falta os bebês, né? Exatamente. Então, assim, mas é uma luta muito constante. Eu acho que, eu tenho certeza, né? Que na primeira instância eu não vou conseguir ter o meu direito ainda garantido. Eu acho, né? Assim como aconteceu em diversas situações da minha vida, não é aquele preconceito direto, entendeu? Então não vão falar, você não está preparado porque você é trans. Não é isso que vão falar para mim. Mas sempre vão colocar alguma pontuação, algum documento, alguma coisa para ir levando, tá entendendo? Para ir alongando o ok na liberação para minha adoção. Eu falo isso porque, assim, um exemplo que não é de adoção, mas é de educação, e que foi um direito de luta muito forte minha, foi na faculdade. Quando eu falei, eu vou fazer faculdade, eu nunca tinha visto na minha vida, pelo menos até então, naquela época, uma pessoa trans fazer faculdade. E aí eu fui, levei meus documentos, fiz toda a minha inscrição lá, fiz tudo certinho. No dia que foi para que eu iniciasse na faculdade, eu fui chamada na sala do reitor. E aí mas eu percebi que ninguém foi chamado, somente eu. Lá fui eu. Chego lá, bati na porta com toda a minha educação, porque eu sempre, é uma coisa assim que eu acho que, eu falo que eu vim de berço porque eu tive educação, né? Não é o valor monetário, não é dinheiro, é educação, é saber criar. Esse foi meu grande mês de ouro. Então, bati na porta, entrei, sentei e eu vi um homem branco, cisgênero, completamente transfóbico, de olhar fixo no papel, porque ele não conseguia me encarar, né? E aí começou a enrolar, falou, ele me apresentou 5 folhas. Essas 5 folhas grampeadas era um termo de compromisso com mais de 80 cláusulas que eu tive que ler uma a uma, me impedindo. Na verdade, aquilo ali era um empecilho para que eu entrasse, que eu, né, ingressasse na faculdade. Ou seja, uma daquelas cláusulas eu não ia aceitar e aí eu não ia poder entrar. Entendeu? E eu fui assim, eu não vou falar os 80, lógico, aqui para vocês, né? Mas eu vou falar que uma delas era um compromisso meu não usar decote. Era um compromisso meu não usar roupas justas. Porque os nossos corpos sempre foram
hipersexualizados, e são até hoje, né? Não poderia usar roupas curtas. Eu não poderia estar num grupo somente de meninos. Eu não podia ser, eu não podia, para você ter uma noção, eu não podia nem ser eclética. Eu não podia me dar com ninguém. Eu tinha que ficar em cara de paisagem e sozinha. Eu falei assim, gente... Era um código de conduta exclusivamente para você. Exclusivamente para mim, porque foi o primeiro caso que a faculdade da época tinha de uma pessoa trans. Aí eu li tudo aquilo assim, e ele me olhou, foi aí quando eu olhei o olhar dele, tá entendendo? Tipo assim, agora você vai pedir para sair, né? Você não vai entrar, né? Aí eu pensei assim, me dá a caneta aqui que eu já assino aqui, que eu preciso começar. Eu quero entrar pra... Minha aula tá começando. Né? Tô perdendo aula, tô perdendo senhor. tempo, não tô perdendo tempo. E assinei ali, ele ficou extremamente abismado com a situação, com a minha conduta. Eu entrei e eu te confesso que, assim, no primeiro ano eu até sentia muito medo, né, de ser repreendida, de ser, sabe, humilhado ou alguma coisa assim. A Sami Fortes, ela desde novinha sempre foi muito forte, né? O sobrenome já fala. Então, eu sempre quis... eu sempre gostei de pessoas, de seres humanos, né? Então, eu fui conversando primeiro com a mulherada, né? Porque as meninas, as minhas amigas, né? Elas estão sempre ali junto comigo, firmes, né? Para falar de esmalte, para falar de batom, para falar sobre o universo feminino. Automaticamente, o grupo masculino dos meninos começaram a ter uma aceitação muito grande comigo. No segundo ano, no início do segundo ano, era verão, gente, muito calor. Eu tive que colocar um decotinho básico, né? No primeiro dia, passou um tempinho, eu já estava de mini saia, e aí tudo normal, e eu fui a oradora, depois de 4 anos e meio, da minha turma. Então, assim, é muita luta, né? Por isso que eu digo assim, a adoção, para mim, eu tenho certeza, minha filha já nasceu, né? Eu sinto isso dentro de mim. Então, eu vou atrás dela. Eu vou lutar por ela. Eu luto por tantas pessoas, pela minha filha, eu também vou lutar. Então, eu digo assim, pode levar algum tempinho, mas o meu objetivo de ser mãe, eu vou conseguir. E assim vou lutar para todas as trans e todos os trans que queiram fazer essa adoção. E eu tenho certeza que o meu grupo, a minha equipe jurídica, que me apoia, que me ajuda, você e seus amigos estarão comigo nessa. Não tenho a menor dúvida disso. Com certeza. E essa criança vai ser muito amada, né? Não já tenha é. dúvida disso. Já é. Ela já é amada. Já é. Que lindo. Meu bem, eu tinha formulado umas outras perguntas, mas elas foram respondidas com todas as outras. Exato. Então, pra gente finalizar, não finalizando, né? Assim, claro, você tá aberta. Depois desses 51 anos de luta, desde lá de Stonewall, né, da primeira reação, o primeiro, olha, respeito, aqui não, né? Como que você enxerga esses desafios que vêm aí pela frente, além dos que você já expôs aqui pra gente? Eu digo assim que essa atualidade nossa, né, dessa pandemia, dessa crise econômica que também nós estamos aí vivendo hoje, fez eu refletir muito de tudo, né, de tudo. Porque assim, eu me vejo, Sami Fortes, eu sofro a desigualdade de gênero por ser mulher. Então, enquanto eu me identifico como mulher, eu sei a desigualdade de méritos e de privilégios que o homem tem em cima da mulher. Eu sofro a transfobia por ser trans, por ser uma mulher trans. Eu sofro o racismo por ser negra, né, e indígena. Tudo isso faz com que eu parei para pensar e falei assim, gente, hoje eu vejo todo mundo na mesma linha horizontal. Hoje não existe o branco, não existe o preto, não existe o rico, não existe o pobre, não existe o trans ou o cis. Hoje todos estamos aqui juntinhos, né? E hoje eu me sinto fortalecida
poder ajudar até mesmo uma pessoa cis, uma pessoa branca, uma pessoa rica, porque eu passo por isso desde que eu nasci. Você está entendendo? Então, as nossas lutas, elas hoje, eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho a certeza que a nossa luta hoje, ela vai ter uma visão, a sociedade, as pessoas vão ter uma visão um pouco mais com respeito, né? Porque hoje o ser humano está aprendendo a ser humano. Hoje eu consigo ver a pessoa que não tinha tempo de olhar o seu filho e entregava a uma pessoa, a uma babá. Hoje, essa mulher, ela cuida do seu filho. Ela resgatou o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser família, o que é ser humano, né? E eu tenho certeza que a nossa luta, ela não parou por aí, né? Ela não vai parar por aí. Existem, sim, homofóbicos, existem, sim, preconceituosos, transfóbicos, racistas, enfim. Nem todo mundo consegue ser perfeito, né? Então, eles têm que ter esses defeitinhos. Mas nós estaremos aqui. Não somente a Sami está formando outras Samis, a Sami está dando empoderamento, eu estou fortalecendo. Para você ter uma noção, hoje eu tive em vários lugares, em várias cidades. Eu até comentei com você, né? Eu fui chamada porque eu faço a representatividade da minha população LGBT em todos os âmbitos, então eu sou obrigada das 7 da manhã, no dia 28 de junho, até meia-noite, estar em diversos lugares. E aí, hoje, eu falei assim, gente, o que a gente vai fazer aqui em Jundiaí, né? Então, vamos pegar um dos pontos principais da cidade, né, que é a Avenida Jundiaí com a 9 de Julho, que tem um trânsito, apesar do isolamento, do distanciamento, da pandemia e tudo mais, está tendo a flexibilidade, né? Nós estamos no amarelo aqui, eu acho laranja ou amarelo, né? Então, alguém vai enxergar a gente, né? Jogamos lá a bandeira e eu fui lá com a minha bandeira, tá entendendo? E é a representatividade. Muitas pessoas olharam, sim, muitas pessoas buzinaram, muitas pessoas me aplaudiram, eu e 4, 5 pessoas somente LGBTs ali. Mas muitas pessoas ainda passaram reto, como se não visse nada. Então, por isso que eu digo, a nossa luta vai continuar. Mas eu durmo, né, em paz, certo? Com a minha cabecinha no travesseiro, com aquela coisa assim de missão cumprida, porque lá no futuro eu tenho certeza que o meu tijolinho, escrito Sami Fortes, vai estar lá naquela construção. Ah, E é não assim que tenho a a gente menor espera. dúvida. Assim que a gente espera, né? Exatamente. Essa luta, ouvindo nesse tempo de tão estranho, né, no mínimo, que a gente está Nada vivendo. será como antes, viu? Espero, né, que para o melhor. Eu também espero. Né? Mas ouvindo isso de uma pessoa como você, que está nessa luta direta, né, que está nessa convivência direta, é um conforto, é uma ponta de esperança, Que bom. sabe? Que bom. Sim, é um acalanto dessa vez Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para fazer a unificação do universo, né? Sem caixinhas, sem sem rótulo. sem rótulo, sabe? Nós somos seres humanos, estamos aqui, vamos viver, vamos ser felizes, gente. Olha, ela fala tanto. Não tem problema. Desde manhã. Meu amor, até para você poder descansar. Então eu vou encerrar essa nossa primeira entrevista, porque a gente tem assunto para falar aí. Como você falou, a gente pode marcar fazer vários eventos. Vamos, a hora que acabar essa pandemia, vamos ver se a gente consegue fazer isso presencialmente, né? Vamos expandir, sim. Eu quero te agradecer imensamente.
pela disponibilidade de um dia como o de hoje, que você está tão requisitada, que é o dia, né, para você. Já vou para outra cidade. Lá, imagina, estou tomando todo o seu tempo, mas assim, essa disponibilidade. É um grande prazer. Agradecer essa honra do teu tempo, da tua disponibilidade e principalmente a esse aprendizado, esse ensinamento que você passou e que a gente só vai compartilhar, né? Então nós vamos compartilhar nas redes. Estamos aqui. Eu aqui, você aí. Usem máscara, por favor. Exatamente. Fiquem em casa. Quem puder ficar em casa. Exatamente. E muita força. Muito obrigado em nome de toda a população. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos. Beijo, obrigada.